Então, lá no córtex visual primário está o nosso neurônio 3, estão as células que compõem o córtex visual primário. Aonde ele se localiza? Então, esse córtex visual primário, ele se localiza na área 17 de Brodmann e ele também é chamado de área V1. Ele está bem localizado nas margens desse sulco, que se chama sulco calcarino, na face medial do lobo occipital. Então, esse aqui é o córtex visual primário. Quando a gente vai estudar o córtex visual primário, a primeira coisa que a gente observa é que lá também existe retinotopia. Então, as áreas da retina, a relação anatômica que existia entre as células ganglionares da retina se mantém aqui no córtex visual primário. Elas parece que se desorganizaram no corpo geniculado lateral, mas na verdade isso nunca aconteceu. A retinotopia se mantém até o córtex visual primário, né? E essas áreas que mantêm a sua retinotopia, elas sofrem o mesmo fenômeno que acontecia no sistema somatosensorial, que é o conceito da magnificação cortical. Então, lá no sistema somatosensorial, no giro pós-central, a gente tinha o homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield é uma representação de toda a nossa pele, de toda a nossa somestesia, e essa representação, ela é desproporcional. Ela é proporcional ao número, à quantidade de receptores que a gente tem na periferia. Então, no homúnculo de Penfield, o homúnculo tinha a face, as mãos, e em parte o pé, muito grandes, porque ali existiam muitos receptores. Se a gente for pensar na nossa retina, em que área da retina existem muitos fotorreceptores? É principalmente na área central. Então, se isso é um diagrama sobre a retina, a maior parte dos nossos fotorreceptores está aqui, em torno dos 20, no máximo 30 graus. A partir daqui, o número de receptores vai diminuindo bastante e a gente sabe que a gente passa a ter campos receptores muito grandes. Então, aqui na nossa representação cortical da retina, a área da mácula, que é aquela área ao redor da fóvea, é essa área bem pequenininha, ela está grandemente representada. Reparem que até aqui a gente tem o arco, né, de 20 graus, que seria essa área da retina. Então, a maior área de representação, ela é muito pequenininha na realidade, na retina. E a gente observa isso à medida que a gente se afasta do centro. Então, esse é o arco dos 60 graus, e aqui a gente tem tudo que está compreendido entre 20 e 60. Então, a semelhança do que acontece no homúnculo de Penfield, a representação visual também sofre magnificação cortical, fazendo com que o centro do campo visual ocupe uma área muito maior no córtex do que as áreas periféricas do campo visual. Bom, então, tudo que chegou do corpo geniculado lateral chega no córtex visual primário na camada 4. O que a gente está vendo nesse bloco é como se a gente tivesse pegado um pequeno módulo do córtex cerebral, lá da área occipital, e a gente só não está vendo a camada 1 do córtex. A gente está vendo a camada 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o córtex tem 6 camadas, todo o neocórtex tem 6 camadas, e é a quarta camada que recebe os estímulos provenientes do tálamo. Então, nessa representação, o que a gente sabe? Que no córtex visual primário de um hemisfério, chegam as informações da retina temporal e ipsilateral. Então, as retinas temporais sempre ficam ipsilaterais, enquanto que as retinas nasais sempre ficam contralaterais. Então, na camada 4, vindo lá do corpo geniculado lateral, chegam informações sobre a mesma área do campo visual. Então, o que esse pedacinho de camada 4 vê,
vindo do olho esquerdo é a mesma coisa que esse pedacinho de camada 4V vindo do olho direito, porque esse olho está vendo com a parte temporal da retina e esse olho está vendo com a parte nasal da retina. Então, assim como o corpo geniculado lateral juntava retina temporal ipsilateral, retina nasal contralateral, o mesmo vai acontecer na recepção desses estímulos aqui na camada 4 do córtex visual primário. E a isso a gente chama de colunas de dominância ocular. Então, são colunas que discriminam a informação que vem de um olho ou do outro olho. Se a gente pudesse abrir o córtex, né? Então a gente está vendo as camadas do neocórtex lá no córtex, lá no lobo occipital, e a gente abre a quarta camada e observa que ela fica cheia de como se fossem estrias. E daí esse nome, né? O córtex visual primário também é chamado de córtex estriado. Então, nessa imagem de microscopia eletrônica, a gente corou essas colunas através daquele mesmo traçador que eu tinha mostrado anteriormente. Então, se eu coloco uma tinta rosa clara num olho e uma tinta azul no outro olho, esse corante cora as camadas do corpo geniculado lateral e cora também essas áreas da camada 4 do córtex visual primário. Então, esse padrão, que parece uma zebra, é a representação das colunas de dominância ocular. Então, aqui só chegam informações de um olho e na parte azul só chegam informações do outro olho, ainda que esses dois olhos estejam olhando para o mesmo lugar. E essa é a situação, né? Então, a gente pode pensar em algumas coisas quando a gente pensa nas colunas de dominância ocular. A primeira delas é a privação experimental. Então, o experimento é o seguinte: eu pego um animal recém-nascido, um gatinho, por exemplo, e coloco um tapa-olho, impeço que esse gatinho enxergue com um dos olhos. Então, eu faço com que esse gatinho só use um olho. Quando esse gato se torna adulto e eu vou observar as colunas de dominância ocular, eu vejo que as colunas de dominância ocular do olho que nunca foi aberto, que nunca foi usado, elas não existem. Então, elas não chegaram a ser formadas. Então, a privação experimental leva à extinção das colunas daquele olho em ambos os córtices, em ambos os hemisférios, né? Tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo, eu vou ter colunas do olho que eu tapei, que eu fiz com que não fosse usado. E isso causa a alteração dessas colunas, levando à extinção das colunas do olho que não foi usado. Essa situação, a gente não vai fazer esse experimento em humanos, mas existe a situação do estrabismo. Então, essa criança aqui tem estrabismo no olho direito. Reparem que ela está fixando um objeto de interesse com o olho esquerdo. E o que acontece com o olho direito nessa situação? O olho direito não consegue manter a fixação no lugar que ela quer. Então, a gente diz que esse olho é o olho ruim, é o olho rebelde, é o olho que não mantém a fixação. Nessa situação, o que acontece aqui no córtex visual primário? A camada 4 do córtex visual primário está muito acostumada a receber informações de cada olho. Só que essas informações precisam ser coerentes, elas precisam ser iguais. Então, os nossos olhos devem estar sempre olhando para o mesmo lugar. E, portanto, a informação de imagem que existe aqui é a mesma da que existe aqui, ainda que através de olhos diferentes. Então, o que acontece quando esse olho não olha a mesma coisa que esse olho? Essas colunas é como se elas entrassem em conflito. E o próprio córtex visual primário se encarrega de acabar, extinguir, aniquilar as colunas do olho que não se tem controle.
Então, esse é o principal fundamento para o tratamento precoce do estrabismo, porque se essas crianças não são tratadas, elas acabam como o nosso gatinho da privação experimental, ou seja, quando elas se tornam adultas, elas não vão ter as colunas de dominância daquele olho em ambos os hemisférios. E isso se traduz nessa situação chamada ambliopia. Então, a ambliopia é uma baixa da acuidade visual que pode chegar praticamente à cegueira, sendo que não existe nada de errado, nem no olho, nem no nervo. Mas o problema está na não formação das colunas de dominância ocular, lá na camada 4 do córtex visual primário. Bom, então chegamos no córtex visual primário e podemos reparar que toda a via visual, na verdade, ela é processada em paralelo. Então, a gente tinha células diferentes na retina, as células M, as P, as não M e as não P. Vamos relembrar como elas são. E essas células tão diferentes entre si, com funções diferentes, elas se projetavam para lugares diferentes do corpo geniculado lateral. Então, células M só para algumas camadas, células P só para algumas camadas, células não M, não P para as camadas coniocelulares, como a gente viu nessa figura. Então, os diferentes tipos de células ganglionares em ambas retinas, temporal e nasal, se projetam para diferentes camadas no corpo geniculado lateral. E, por sua vez, o corpo geniculado lateral se projeta mantendo essa segregação aqui para o córtex visual primário, de tal forma que as células que estão nas camadas magnocelulares do corpo geniculado lateral chegam em uma faixinha da camada 4. As células que estão nas camadas parvocelulares do corpo geniculado lateral chegam em outra faixinha da camada 4. Enquanto que as células que estão nas camadas coniocelulares, elas chegam lá nas camadas 1 e 2 do córtex, mais especificamente nessas regiões chamadas de bolhas de cor, onde vai haver o processamento exclusivo da questão do comprimento de onda, né? Então, a gente enxerga colorido, porque existem essas células especializadas no córtex visual primário que constituem essas bolhas de cor. E essas células tão pequenininhas lá do corpo geniculado lateral, elas atingem justamente essas bolhas de cor. Então, se a gente for observar de modo mais amplo, o tipo de informação que caminha pelas células M da retina, pelas camadas magnocelulares e que atingem essa faixa da camada 4, é uma informação vinda dos bastonetes. Essas células têm grandes campos receptores e a discriminação é baixa. Enquanto que a informação que caminha por essas duas vias, das células P e das células não M e não P, são informações vindas prioritariamente dos cones, tem pequenos campos receptores e é uma via de alta discriminação. Então, a isso a gente chama de processamento em paralelo. A gente nunca está vendo o mundo como um todo, mas a gente está fracionando cada parâmetro dessa percepção visual. Bom, faltou estudar como são os campos receptores das células no córtex visual primário. E aí ocorreu uma surpresa. Então, os pesquisadores voltaram lá para o experimento. De novo, a gente tem um gatinho no estereotáxico, só que agora, onde é que vai estar o eletrodo? Agora, o eletrodo vai estar nas células do córtex visual primário, em uma das camadas, né? Mas são células já corticais. E essas células corticais, para surpresa de todos, não são iguais aos campos receptores das células ganglionares da retina e do corpo geniculado lateral. Então, a gente tem, na sequência da via visual, uma mudança muito significativa nesses campos receptores, desde a célula ganglionar
até a célula do corpo geniculado lateral e, finalmente, chegando nas células do córtex visual primário. Então, como é o campo receptor dessas células? Nessa imagem, a gente está vendo como se fosse uma fatia do encéfalo e os dois globos oculares. Então, tudo que está à direita de um ponto de fixação imaginário que esses olhinhos estão vendo, se projeta para o hemisfério esquerdo e está representado em azul. Tudo que está à esquerda do ponto de fixação acaba sendo representado no hemisfério direito e está representado em vermelho. Então, nesse experimento, eles colocaram o eletrodo numa célula do córtex visual primário no hemisfério esquerdo. Portanto, em que lado do campo visual esses pesquisadores deveriam oferecer estímulos luminosos para esses olhinhos? Eles ofereceram sempre à direita do ponto de fixação. E eles estavam lá oferecendo flashes luminosos, porque eles imaginaram que essas células aqui no córtex visual primário responderiam de forma semelhante às células ganglionares e às células do corpo geniculado lateral. Mas tiveram uma enorme surpresa, porque, na verdade, essas células gostam de responder a barras luminosas, e o campo receptor delas é, na verdade, retangular. O que tem de conhecido nessas células? Felizmente, elas mantêm o conceito do estímulo ótimo. Então, em qual dessas situações a célula responde com mais potenciais de ação? É aqui, né? Então, nessa situação, a barra luminosa preenche todo o campo receptor e se encontra paralelo ao seu maior eixo. Então, o estímulo ótimo para uma célula do córtex visual primário é uma barra luminosa que se encontra orientada no eixo do maior plano desse retângulo, que é esse campo receptor. Se é assim, o contrário é verdadeiro. Então, qual é o pior estímulo para essa célula? Qual é a situação onde a célula não dispara nenhum potencial de ação? Quando a barra luminosa está a 90 graus, né? Quando ela está ao contrário do estímulo, da direção preferencial desse campo receptor. Então, esse foi um estudo muito interessante, né, e muito surpreendente, porque nem mesmo os pesquisadores esperavam que esses campos receptores fossem retangulares e muito menos que eles gostassem de ver barras luminosas, ao contrário de flashes luminosos. Então, essas células que preferem barras luminosas nessa ou naquela inclinação, elas se organizam de forma a formar várias colunas no nosso córtex visual primário. Então, aqui a gente volta a ver a camada 4 com as colunas de dominância ocular, e reparem que esse módulo está organizado em coluninhas, cada uma com uma barrinha numa direção. Então, isso significa que todos os neurônios contidos nessa coluna funcional são neurônios que respondem preferencialmente a barras com essa inclinação. Então, isso ficou conhecido como colunas de orientação seletiva, e elas aparecem ao longo de todo o nosso córtex visual primário. Esses experimentos que esses pesquisadores fizeram eram tão complicados que acabaram rendendo outro Nobel, só que dessa vez para os pesquisadores Rubel e Wiesel. Então, Rubel e Wiesel, que são esses dois aqui, ganharam o Nobel em 1981 por suas descobertas relativas ao processamento de informações no sistema visual. O mérito deles foi ter conseguido registrar as células visuais no córtex visual primário e terem descoberto que essas células tinham campos receptores retangulares e que o seu estímulo ótimo eram barras luminosas numa determinada orientação. Então, nem era qualquer barra luminosa, era só a barra luminosa que tivesse no sentido
do maior eixo do campo receptor. Então, vou deixar vocês terem essa explicação com o próprio ganhador do Nobel, o Thorsten Wiesel. Ele explica como foi esse registro no corpo geniculado lateral e, finalmente, como foi esse registro e a descoberta dos campos receptores retangulares lá no córtex visual primário. Mas, afinal, como vemos o mundo como ele é, né? Porque até agora a gente está vendo feixes, a gente está vendo barras. Quando será que os feixes de luz ou barras luminosas vão finalmente traduzir aquilo que vemos? Então, aí, para explicar isso, a gente tem que sair do córtex visual primário, que era chamado de córtex estriado, por causa das colunas de dominância ocular, lá na camada 4, e caminhar em direção a esse chamado córtex visual extraestriado. Então, o que se viu é que tem áreas adjacentes a V1, aqui representada em verde, que todas essas áreas que estão próximas, mas já se distanciando de V1, elas também respondem a um estímulo visual. E a partir daí se começou esse estudo. Bom, se V1 vê barras luminosas, onde será que a gente vê o estímulo como um todo? Onde será que, por exemplo, eu vejo uma bola azul e amarela se movimentando no espaço em direção a mim? Eu tenho essa percepção quando eu estou jogando vôlei, mas o nosso córtex visual primário, ele não parece ter a capacidade de enxergar isso tudo, né? Ele vê informações, ele vê parâmetros desse cenário que eu descrevi para vocês, mas ele nunca vê a história como um todo. Então, a gente parte para estudar essas áreas chamadas extraestriadas, e o que se viu é que essas áreas, elas continuam fazendo aquilo que se chama processamento paralelo. Então, a área V1 seria uma área onde os estímulos visuais chegam e é como se eles sofressem uma triagem, né? Eles já estão separados se vem de um olho, se vem de outro, eles estão separados desde a retina, através do tipo de célula ganglionar que está se projetando, e a partir daqui, dessa área V1, esses estímulos, eles podem tomar dois caminhos. Ou eles caminham para áreas que vêm aqui em direção ao lobo parietal, ou eles caminham em direção ao lobo temporal. O que se viu é que esse trajeto, né, essa via chamada de caminho ou via dorsal, aqui estão áreas que vão processar principalmente o movimento dos objetos. Então, seria o caminho dorsal. A pergunta é: aonde está o objeto? Ou para onde vai o objeto? Enquanto que a informação que sai da área visual primária e caminha em direção ao lobo temporal forma o caminho ventral, que é uma área onde que é uma via onde a gente vai ter a percepção da cor e da forma dos objetos. Então, enquanto a via dorsal responde a pergunta de aonde está e para onde vai, o caminho ventral responde a pergunta do que é o objeto. Então, existe uma bola azul e amarela que se movimenta em relação a mim. Então, esse cenário, a bola azul e amarela se movimentando em direção a mim, ele é dado, essa percepção é dada quando todas essas áreas estão ativas. Então, essa informação chegou de forma muito segregada no córtex visual primário e se espalhou para as áreas em direção ao parietal e em direção ao lobo temporal. E são elas que, em conjunto, me fazem ter a percepção de uma bola azul e amarela que se movimenta no espaço. Então, a gente volta para aquele nosso gráfico
do nosso processamento paralelo, e a gente vê que as células M da retina se projetavam para camadas magnocelulares no corpo geniculado lateral, que se projeta para uma área específica da camada 4 e que, por sua vez, tende a seguir o caminho dorsal. Portanto, essa informação é um processamento do movimento dos objetos, enquanto que as células ganglionares do tipo P e do tipo não M, não P, se projetavam para camadas específicas do corpo geniculado lateral, que também se projetavam de forma diferente para o córtex visual primário, e esse tipo de informação, oriundo lá das células P e das células não M, não P, acaba sendo processado nessa via chamada de via ventral, onde a gente tem as informações sobre a cor e a forma dos objetos. Então, de modo geral, parece que só quando todas essas áreas estão ativas ao mesmo tempo é que a gente tem a percepção completa do cenário. E muito interessante é que existem áreas lá no lobo temporal inferior que são áreas super específicas, né? Elas não só detectam cor e forma, mas elas se especializaram na percepção de faces. Então, essa ressonância magnética funcional está mostrando uma área de atividade aqui no lobo temporal inferior, e essa área ela foi ativada na situação onde esses sujeitos experimentais estavam olhando faces humanas. Então, o experimento era assim: mostrava rostos humanos ou mostrava objetos, copo, garfo, faca, e essa areazinha acaba só ficando ativa, e ela é ativa preferencialmente do lado direito, quando esses indivíduos observavam rostos humanos. Então, essa área, que ficou conhecida como a área de percepção de faces, ela se encontra no giro fusiforme do lobo temporal. Ela foi descoberta, né, ela foi identificada por essa pesquisadora chamada Nancy Ken Wisher e foi chamada de área da face no córtex, no giro fusiforme. Então, os humanos têm uma área de reconhecimento específico da face. Mais tarde, outras áreas, outros estudos foram feitos e atualmente se reconhece pelo menos 3 áreas relacionadas à percepção das faces. Então, a área fusiforme da face, que foi a primeira a ser identificada e que está aqui no giro fusiforme do lobo temporal, e anterior a ela, né, anterior no processo, então as áreas do sulco temporal superior e a área occipital da face. Então, quando a gente vê uma face conhecida, uma face que nos traduz uma informação, a gente reconhece essa face como sendo de João, de José, de Maria. Essa informação ela é captada pela retina, caminha pela via visual até chegar no córtex visual primário. Mas afinal, o que chega no córtex visual primário? Uma informação muito segmentada, uma informação de barras, de feixes, de fragmentos da imagem. A partir daqui do córtex visual primário, esses fragmentos eles são enviados às áreas do sulco temporal superior e da área occipital da face, que por sua vez se comunicam ou estão em conjunto com a área fusiforme da face, onde a gente tem finalmente a percepção. O que é a percepção nesse caso? É olhar para um rosto conhecido e identificá-lo como tal. Então, através dessa área, a gente consegue identificar os rostos que a gente conhece, os rostos desconhecidos, consegue interpretar as emoções que esses rostos estão transmitindo, se eles estão alegres, se eles estão tristes, como eles estão. E a gente fica por aqui, por hoje é só, até a próxima, que a gente possa enxergar muitas coisas bonitas.